Olá a todos, meu grupo é composto por Bruno do Nascimento, eu, Franciele Dias e Ellen Thaís, e a gente vai apresentar a vocês as usinas elétricas a carvão. Eu vou começar com a introdução básica a respeito da história e formação do carvão mineral, de como se forma, de como se formou, para daí então gerar uma fonte de energia. E então, as transformações observadas ao longo da terceira revolução industrial, elas foram seguidas de uma exigência progressiva de energia. Ademais, o crescimento econômico constado em algumas regiões do mundo entre o final do século XX e do início do século XXI, além do crescimento populacional, ela intensificou aí a busca de fontes de energia. Outro motivo também foi o aumento do número de veículos automotores que tinha ali em circulação, que foi uma característica comum das sociedades que estavam ali em industrialização, que também passou a requer um maior volume de combustíveis fósseis, apesar de que os veículos produzidos atualmente eles consumem em média 50% menos do que os combustíveis de décadas atrás. Um fato bastante interessante, né? Porque a gente pensa que é o contrário. Atualmente, há uma diversidade de fontes de energias, que elas são classificadas em renováveis e não renováveis. As renováveis, elas são aquelas que continuam disponíveis depois de ser utilizadas. Isso quer dizer que elas não vão se esgotar. A gente pode dar um exemplo da energia solar, a energia dos vegetais, que é a biomassa, da correnteza dos rios, a hidráulica, dos ventos, a eólica, do calor interno do planeta Terra, as geotérmicas, dos maréis e entre outras. E enquanto as não renováveis, elas são limitadas e demoram milhões de anos para se formar, o que quer dizer que se estas se esgotar, elas não serão repostas. E a gente pode dar o exemplo do petróleo, o gás natural, o urânio e o que a gente vai apresentar a vocês, né? O carvão mineral. Então, dando início à definição de carvão mineral, o carvão mineral, ele também chamado de carvão natural, é um combustível fóssil obtido por meio da fossilização da madeira. O material originado dos vegetais, ele é soterrado e compactado, sofrendo a ação de bactérias, bem como a das condições de pressão e calor no ambiente do depósito, formando então ao longo do tempo o carvão mineral. E sua formação, ela corresponde ao período carbonífero, que é durante a era paleozoica. Com a Revolução Industrial, inicialmente o carvão se tornou a fonte de energia mundial mais importante. No entanto, o carvão foi posteriormente superado por outro combustível fóssil, que foi o petróleo. E também a gente pode acrescentar o gás mineral. Como aqui diz, né? A utilização do carvão ela se tornou mais intensa no século XVIII, período que corresponde aí à Revolução Industrial. O carvão mineral ele era mais utilizado para viabilizar mais o funcionamento das máquinas a vapor. E atualmente o uso do mineral ele diminuiu, porque justamente ele foi substituído por o petróleo e o gás mineral, que são fontes de energia que elas atualmente têm sido mais exploradas. E há também uma tendência mundial onde visa substituir o uso de fontes não renováveis, como o carvão mineral e o petróleo, por fontes de energia alternativas de energia, que a energia solar e a energia eólica.
Os principais usos do carvão mineral, segundo sua classificação, são o tufa, que ao retirar a umidade desse tipo de carvão, ele vai ser cortado em bloquinhos e posteriormente usado em fornalhas, que as fornalhas termoelétricas, onde vai ter a obtenção aí de parafinas de açafrão, uma mistura de hipocarbonetos aromáticos, de cera de amônia e outras substâncias. Os lignitos. Após a secagem desse tipo de carvão, ele é utilizado em gasogênios industriais e para também obter subprodutos como o alcatrão, as ceras e também, né, as parafinas. A cinza, que é proveniente do combustão do lignito, ela pode ser destinada também à produção de cerâmicas. A hulha, ela é usada diretamente em forno, em usinas termoelétricas, na obtenção do alcatrão também, sendo a hulha sua principal fonte a principal, né, fonte natural. O antracito, que é um tipo de carvão utilizado muito nos combustíveis, como combustível, gerando pouca fuligem. E apesar de queimar com muita facilidade, sua combustão é bastante lenta. Sendo assim, ele é mais destinado ao uso doméstico e também para a fabricação de filtros de água. Agora, se tratar sobre as reservas de carvão. Praticamente 90% do carvão mineral, assim como reservas de petróleo, elas se encontram localizadas no hemisfério norte, bem como também em desertos, indicando que havia ali oceanos, onde atualmente existem 4 países que detêm as maiores reservas. Esses são a Rússia, com 56,5% das reservas de carvão, os Estados Unidos com 19,5% e a China com 9,5%. O Brasil aí menos 0,4%, ainda é um número bastante menor, porque esses menos 0,4% não é só o Brasil, também está contido aí nesse dado outros países. Então a gente vê que as reservas de carvão no Brasil são muito poucas comparadas à Rússia e à China e os Estados Unidos. E o Brasil, as principais reservas do carvão mineral, elas estão localizadas no sul do país, mais ou menos ali no estado do Rio Grande do Sul, onde vai deter 90% das reservas nacionais. E no final de 2002, essas reservas nacionais de carvão giravam em torno de mais ou menos 12 bilhões, na verdade, de toneladas, o que corresponde mais ou menos a 50% das reservas sul-americanas e 1,2% das reservas mundiais, apesar do número muito alto, né, comparadas às outras reservas mundiais, acaba se tornando um número baixo. E até o ano, dizem, né, pesquisa fala que até o ano 2050, com o modesto crescimento do consumo, ainda existirão reservas de petróleo. Isto se não surgirem, né, novas áreas. Porém, se não surgirem outras soluções, será o carvão, o combustível fóssil que vai estar disponível. Por isso, os engenheiros que só sabem lidar com o petróleo, eles vão estar desempregados, porque, né, o uso do petróleo, as reservas, elas vêm aí diminuindo bastante com o crescimento do consumo. E é importante ressaltar também que o carvão, como eu já tinha falado no início, ele foi uma forma de energia durante anos, e o carvão só não forneceu a energia que abasteceu toda a Revolução Industrial no século XIX, que também impulsionou toda a era da eletricidade no século XX. E atualmente
Aproximadamente 40% da eletricidade gerada mundialmente, ela é produzida através do carvão. E em alguns países que depende a energia elétrica gerada, e tem alguns países, né, que dependem dessa energia elétrica gerada pelo carvão, que são a América do Sul, a Dinamarca, a China, a Grécia e entre outros, Estados Unidos. E outro, o que a gente pode complementar aqui também, que a indústria do ferro e do aço mundial também é fortemente dependente do uso do carvão mineral, onde tem os maiores índices do aproveitamento deste recurso. E o carvão mineral, né, só para concluir, eles serão usados em usinas termoelétricas. Usinas termoelétricas é uma instalação industrial usada para a geração de energia a partir de energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como, por exemplo, o bagaço de diversos tipos de plantas, restos de madeira, óleo combustíveis, gás natural e até mesmo o carvão mineral. É muito viável em áreas onde há escassez de outras fontes, além da flexibilidade quanto à localização das usinas. Apesar disso, ainda tem alguns problemas que é enfrentado, que para o processo dessa geração de energia, emite gases que são poluentes para a atmosfera e também tem um custo muito elevado. Ela foi inaugurada no Brasil em 1883 e a primeira usina termoelétrica a carvão mineral foi no complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina. Eu vou explicar para vocês agora como é que esse carvão ele gera energia. O carvão ele é queimado e o calor aquece a água em uma caldeira, a qual se transforma em um vapor com alta pressão que faz as pás das turbinas das usinas girarem. Essas pás elas são ligadas a geradores que têm um campo eletromagnético, de modo que a energia potencial é transformada em energia elétrica. Depois, a água novamente é resfriada em um condensador para que o ciclo recomece e aconteça o mesmo processo. O processo é o mesmo para os demais combustíveis fósseis, como para o petróleo, como para o gás natural, quanto para os outros que eu citei. Como esses recursos eles são finitos e existe uma demanda mundial muito grande, diversos países entram em acordo para garantir que todos os países sejam contemplados por essa energia termoelétrica. Eu vou citar para vocês agora as vantagens e as desvantagens do carvão mineral. Como usinas termoelétricas é uma instalação industrial usada para a geração de energia a partir de energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como, por exemplo, o bagaço de diversos tipos de plantas, restos de madeira, óleo combustíveis, gás natural e até mesmo o carvão mineral. É muito viável em áreas onde há escassez de outras fontes, além da flexibilidade quanto à localização das usinas. Apesar disso, ainda tem alguns problemas que é enfrentado, que para o processo dessa geração de energia, emite gases que são poluentes para a atmosfera e também tem um custo muito elevado. Ela foi inaugurada no Brasil em 1883 e a primeira usina termoelétrica a carvão mineral foi no complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina. Agora eu vou falar sobre o uso da energia de carvão mineral no Brasil. Bom, segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, no caso a ANEEL, divulgados no segundo semestre de 2020, as usinas termoelétricas aparecem em segundo lugar na matriz elétrica do país, com 25,53% de participação, perdendo apenas para as usinas hidroelétricas, que é a maior fonte de energia, a fonte principal de energia no Brasil, que elas correspondem a 58,97%. E aí, principalmente quando há falta de água nessas hidrelétricas, quando ocorre essa falta de água, no caso, são ligadas essas termoelétricas
para, para reduzir o consumo de água nas hidrelétricas, o que pode acarretar no aumento de custo, porque quando, quando a gente vai usar carvão, o carvão a gente compra, a gente não minera carvão para a produção de energia elétrica, mas a gente importa ele. E aí a gente importa esse carvão. Com a importação desse carvão, acarreta no fato do aumento da conta de energia, por exemplo. E aqui nós temos dois artigos interessantes que a gente escolheu para mostrar, porque aqui mostra usinas termoelétricas a carvão produzem 40% da eletricidade consumida no planeta, esse é um artigo do G1, que que fala um pouco do avanço do uso de termoelétricas, principalmente a carvão, no, no mundo, principalmente com o avanço da Covid-19, quando muita gente estava em casa, e aí, quando muita gente estava em casa, e aí acarretou que o uso de energia foi muito maior do que anos anteriores. E aí houve uma discussão de do uso, principalmente de termoelétricas, principalmente com o avanço de novas energias, principalmente renováveis como a eólica e solar. Houve várias discussões, e aí a gente tem esse segundo artigo aqui, que é a era é um artigo de opinião, mas a era do carvão está encerrando ao ponto de vista científico. Porque va- com o avanço principalmente de tecnologias renováveis, como painéis solares, principalmente em áreas domiciliares, e uso de energia eólica para geração de energia limpa, a gente tem uma grande discussão de quando é que o carvão vai começar a ser parado de ser utilizado. Porque principalmente em países desenvolvidos como os Estados Unidos e a China, ainda existe uma grande utilização dessa tecnologia, no caso, no- principalmente da mineração do carvão, de exportação do carvão e do uso do carvão, o que causa um grande impacto no meio ambiente. E aí, mesmo com esses avanços de de tecnologias renováveis e uso de energia renovável, quando é que a gente vai parar de usar o carvão, por exemplo? Porque vários países como o Reino Unido, por exemplo, já estão parando de usar carros a gasolina, já estão parando de usar usar energia termoelétrica e trocando para painéis, painéis solares, usinas eólicas. Mesmo assim, com todos esses avanços, como como o gráfico passado mostrou, os Estados Unidos e a China são os maiores usuários de energia a carvão. E eles são os que mais consomem ener- energia no mundo. E por causa disso, no caso, eles poluem muito mais do que os outros países combinados.